Autoaceitação, uma das tarefas mais difíceis que nós temos de fazer, porque a gente não aceita a vida como ela é, a gente não aceita a pessoa que a gente quer controlar tudo, a gente quer mudar as coisas e é impossível controlar a vida. Isso causa muita frustração. Então, a autoaceitação é a chave para a gente poder viver feliz e em paz. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, na nossa live de segunda-feira. Boa noite, meu nome é Andréa Fidelis, eu sou sua psicóloga online, que faço lives aqui no Instagram, no Facebook e deixo gravado para o YouTube todas as segundas-feiras. Sejam bem-vindos, façam as suas perguntas, que a gente vai podendo responder, né, aos pouquinhos sobre essa questão da autoaceitação. Então, gente, a autoaceitação é um tema que talvez não chame muita atenção das pessoas na hora de buscar ali algo para ouvir ou para participar da live. A maioria das pessoas prefere, não é, falar sobre autoimagem, ansiedade, depressão, angústia, problemas de relacionamento tóxico, enfim, todas essas questões que possam estar associadas, não é? Só que, na verdade, gente, tudo está ligado à autoaceitação. Aliás, tudo está ligado à falta de autoaceitação. É por causa da questão de não aceitar a vida como ela é, que a gente tem depressão, que a gente tem ansiedade, que tem transtorno de humor, que a gente tem frustração na vida, que a gente desiste da vida e faz muita autossabotagem. Então vamos lá, o que é isso? A autoaceitação é igual à autoestima? Não, não. Sabe o que é a autoaceitação? Vamos começar dizendo o que não é. A autoaceitação, aliás, as pessoas não aceitam, para começar, na família onde nasceram. Muitas pessoas começam com esse sentimento ainda pequenos. Eu nasci na cidade errada, na família errada, uma família pobre ou sem dinheiro, que não me entendem, que não me estimularam, que não me ajudaram, que não me fizeram crescer, que não deram espaço para eu desenvolver meus talentos, não é? Puxa, seria tão mais fácil se eu tivesse nascido na Suíça, na Alemanha, sei lá, né, um país mais desenvolvido, onde eu não precisasse lutar tanto para trabalhar, para ter dinheiro, para estudar, para se manter. Então já começa aí a nossa aceitação. Faça aí essa consciência, esse jogo de consciência. É que você já não começa rejeitando o país, o lugar onde tu nasceu, a cidade que tu nasceu, o tempo que tu nasceu. Tem pessoas que dizem, por que tu nasceu justo agora, nesta época tão difícil? Por que eu não nasci há 200, 300 anos atrás, que era muito mais fácil, que as pessoas faziam dinheiro com muito mais facilidade, ou que elas tinham uma vida muito mais tranquila, não é? Deixa eu só apagar aqui, isso, deu. Então a gente já começa rejeitando, muitas vezes, a época, o país e a cidade onde a gente nasceu. Aí passa para a família. Puxa, se eu tivesse um pai mais compreensivo, uma mãe mais amorosa, uma família mais bem estruturada, uma família com dinheiro, com uma situação melhor, a gente passa a não aceitar também a família da gente. Vocês estão fazendo esse exame de consciência? Porque muitas pessoas não fazem esse exame de consciência. Pensam, não, eu aceito tudo na minha vida. Isso não é verdade. Aí nós passamos para o futuro, né, para outras etapas da aceitação, e a gente começa a revisitar então a nossa vida. Boa noite para todos que estão entrando, boa noite aí, Giovanni, a Beatriz, né, o Irani e todo o pessoal que está acompanhando aqui a nossa live. A gente passa também, logo em seguida, a não aceitar as decisões que a gente tomou. A gente começa a pensar assim, se eu não tivesse casado com esta pessoa, se eu não tivesse escolhido esse curso, se eu não tivesse trabalhado nesta situação, se eu tivesse escolhido uma outra carreira, uma outra profissão, se eu tivesse me separado antes, se eu tivesse tido mais filhos, ou se eu tivesse não tido filhos, a gente questiona o tempo inteiro toda a nossa decisão, toda a nossa responsabilidade. E a gente fica num jogo de autoacusação e de muita frustração. Puxa, eu devia ter me dado conta lá atrás, sabe? Que eu devia ter feito tal coisa. Eu ouço isso muito o tempo inteiro. Nossa, eu devia ter arranjado um emprego novo. Eu devia ter me separado antes. Eu devia ter estudado tal curso. Por que eu fui escolher direito e não escolhi medicina?
Hoje eu estaria numa situação muito melhor. Eu devia ter me dado conta que esta relação não ia para frente. Eu deveria ter educado melhor o meu filho. Eu deveria ter juntado dinheiro. Eu deveria ter tratado as coisas diferentes. Eu deveria. A pessoa fica o tempo inteiro nesta autoacusação de tudo que ela deveria ter feito e não fez, não é? Então é uma não aceitação sequencial, frequente de toda decisão que tu toma, né? As pessoas não aceitam o seu corpo, não aceitam a sua aparência, não aceitam a sua profissão, o seu estado de espírito, as suas decisões, a sua vida. Ou às vezes aceitam algumas coisas, mas tem outras que não aceitam. E aí começa uma questão de autopunição. Por que eu não me dei conta disto? Fica com um sentimento de frustração tão grande que a pessoa começa a ficar extremamente irritada e realmente a palavra é essa, é frustrada com a vida que está levando. Começa a colocar a culpa em si própria, ou na família, ou nas pessoas que estão em volta dela. Né? Ninguém me apoiou, ninguém me orientou, ninguém me disse, e aí eu tenho que viver desse jeito. A falta de autoaceitação leva a uma questão de autopunição severa e de uma sensação de que a vida não tem sentido e que eu fiz tudo errado e em casos muito graves faz com que a pessoa desista de viver, não é? E desistir de viver não é só suicídio. Às vezes desistir de viver, desistir de continuar tentando, é parar de confiar em si próprio, é não confiar mais em si e nas decisões que toma. Sabe o que a gente precisa dizer? A gente tem que começar a autoaceitação de que a gente é um ser humano frágil e imperfeito, o que as pessoas não conseguem entender. Tem essa ilusão de querer ser perfeito. Ah, pois é, eu devia, eu podia, eu tinha que me dado conta, eu tinha que ter feito tal coisa. Nós somos seres humanos imperfeitos. Não existe perfeição no nosso planeta. Não existe pessoa que tome todas as decisões de forma adequada e equilibrada o tempo todo. Aliás, a maior parte do tempo a gente erra. E o problema não está em errar. O problema está em não aceitar o nosso processo de erro. Porque nós somos seres humanos e vamos aprendendo num processo muito de erro e acerto, de tentativa e erro, que a pedagogia fala muito, sabe? A gente vai tentando, caminhando e tentando acertar. Então, a gente precisa ter uma coisa que a gente não tem, que é se perdoar e parar com a arrogância de achar que a gente deveria ter sido perfeito. Porque ninguém é perfeito. E as pessoas que acertam mais são aquelas que não têm medo de errar, ou aquelas que fazem uma autoaceitação da sua vida e aceitam que erraram. E aí podem tentar novamente. Isto é autoaceitação. É aceitar que a minha vida não é como eu gostaria, não é passividade. Não é ser passivo. Eu não sou passivo, eu aceito o que vier e pronto. Vem uma doença, eu aceito, não vou nem no médico. Vem um problema econômico, eu aceito. Eu fui demitido e eu aceito. Não, isso é passividade. A autoaceitação é dizer, olha, ok, eu fui demitido, então vamos ver qual é a minha parte de responsabilidade nisso, para que da próxima vez eu não cometa o mesmo erro. Eu cometerei outros, mas um a menos eu já não vou cometer mais, não é? Então, eu tive um relacionamento ruim, eu me dei mal, me separei, terminei o relacionamento. Ok, qual foi a minha parte? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu não agi bem? E qual é a outra parte do outro também? Então eu vou aprender com o meu erro para que da próxima vez eu possa acertar mais do que errar. Isto é autoaceitação. É aceitar que você não é perfeito, é aceitar que você erra, é aceitar que você vai continuar errando, mas que tudo bem, isso faz parte do ser humano. É do ser humano, a não ser que você seja um ET aqui no planeta e eu não saiba disso e seja de um planeta onde todo mundo é perfeito. Então tu está no lugar errado, não é aqui que você tem que estar. Porque neste planeta, nesta vida, a nossa vida é uma experiência de ensaio e erro. A gente tenta acertar, a gente tenta crescer, a gente tenta viver cada vez melhor. Nem sempre a gente consegue. E tá tudo bem, porque é esta questão de ensaio e erro. Para a próxima vez, eu vou errar menos e vou acertar mais.
Então eu quero que você tente pensar desta forma. Porque é muito frustrante pensar que a gente controla a vida e que a gente consegue fazer tudo do melhor e da melhor forma. Nós não temos esta inteligência, esta capacidade. A gente desenvolve. Ah, Andréia, mas assim, ó, fulano de tal é muito mais rápido que eu, tem uma vida muito melhor, muito mais certinha, porque teve uma família melhor, passou por menos problemas, por menos dificuldades. Olha só, tudo ele consegue. Olha, gente, vamos já estabelecer uma régua aqui. A grama do vizinho sempre é mais verde. A gente, quando olha a vida dos outros, sempre parece tudo muito lindo e maravilhoso, muito melhor do que a nossa. A gente vê as pessoas com sucesso, com dinheiro, com fama, com trabalho, com família. Ok, mas a gente não viu o processo que ela passou até lá. Talvez ela seja uma pessoa que tenha algo diferente de você, sim. Ela aceita mais a realidade. Não de forma passiva, mas com autoaceitação das suas limitações, das suas dificuldades. Talvez essa seja a diferença dela. Ela não tem medo de tentar e de errar. E por isso ela tem um índice de acerto maior. Mas principalmente porque a gente não tem ideia do que é a vida do outro. A gente sempre olha de fora a vida do outro. E o outro não vai mostrar os seus fracassos, não vai mostrar suas tentativas e erros. Ele vai mostrar só aquilo que convém mostrar, não é? Então a gente tem que parar de se comparar com as pessoas e parar de achar que é só a gente que faz as coisas erradas. Porque o problema não está em errar. O problema está em ter a ilusão de que eu posso controlar a vida e que se ela não está andando como eu quero, a culpa é minha e por isso eu tenho que me punir. Este é o problema. Eu vejo muitas pessoas sofrendo muito, ficando extremamente irritadas, porque não conseguem controlar a vida. E, pasmem, é impossível controlar a vida. Eu estava a conversar agora há pouco tempo com uma pessoa que ela me disse assim, a vida não está nem aí para o teu planejamento. Eu fiz todo um planejamento na minha vida que eu chegaria a uma situação onde eu estaria com uma liberdade financeira, com uma liberdade de tempo, de horário, de saúde, que eu ia poder fazer a minha vida da forma que eu queria. A vida não é assim, ela não segue uma linha, uma questão linear. Não que a gente tenha que viver sempre numa montanha-russa, sabe? Mas coisas inevitáveis acontecem o tempo todo. A gente pode... houve o Covid que mostrou pra gente que, né? Que a vida pode virar de cabeça para baixo. A gente pode perder alguém, a gente pode perder um emprego, a gente pode ficar doente, a gente pode sofrer um acidente, a gente pode mudar de ideia. A vida pode nos surpreender. Mas o que não precisa ser surpreendido é a autoconfiança. Então vamos parar de desconfiar da nossa vida e vamos parar de ter medo de errar e vamos parar de usar o chicotinho quando a gente erra. Você casou mal, você não lidou bem com a sua família, você não tem bons amigos, você está mal financeiramente, não pensou nisso no passado, você se organizou mal e tá com problemas gigantescos de saúde ou de relacionamento com seus filhos, com a sua esposa, você está sozinho. Ok, olhe qual é a tua parte. Aceita que você não lidou bem com muitas coisas, mas aprenda com o que você tem que viver. Este é o pulo do gato, gente. E é nisso que eu quero falar para vocês. Não há muito o que se dizer em autoaceitação. A autoaceitação é parar de se julgar e achar que tem que ser perfeito. A perfeição nesse planeta não existe. E eu nem vou dar exemplos, porque é todos os dias, toda hora, é contigo, é com todas as pessoas, que as pessoas dizem, ai André, olha só, eu fiz isso, eu fiz de novo. Ok, quanto mais vezes tu fizer e conseguir olhar para isso e aceitar a tua limitação, mais fácil vai ser para superar isso. Ninguém disse que você tinha que acertar da primeira vez, que tinha que acertar da primeira vez. Mas você não pode desistir de si. E a falta de aceitação pessoal é porque a pessoa desistiu de si. Ela espera que todo mundo, que o país, que a cidade, que a família, que a condição econômica, que os outros, não é? Possam determinar o sucesso da vida dela. E não é fora, é dentro. Por isso a frustração tão grande.
A falta de autoaceitação do seu próprio corpo, da sua própria imagem, da sua idade, da sua situação financeira, da sua profissão, da sua família, da sua vida, é não aceitar a vida como ela é. Então, gente, para a gente ser feliz, a gente precisa aceitar a vida como ela é. Aquilo que ela traz para a gente, ela é surpreendente. Não é aceitar passivamente sentado numa cadeira. É aceitar que a gente não tem o que fazer com as surpresas da vida, a não ser aprender. E aceitar que a gente vai fazer o melhor que a gente pode naquele momento. Tem uma história muito bacana, para a gente já encerrar, a não ser que vocês queiram trazer algumas perguntas. Eu sei que o tema fica um pouco mais filosófico do que prático, não é? Mas tem uma história que diz assim, que um rei cansado de situações muito difíceis que ele tinha que enfrentar no reino, e de decisões que às vezes acabavam tendo consequências muito negativas, não só para ele, mas para todo o reino, chamou o mago da vila, né, do reinado, e pediu para que ele pudesse dar algo para ele, para ajudá-lo a enfrentar com mais sabedoria as coisas da vida, já que ele não estava mais conseguindo controlar a vida do reino. E isso estava deixando ele muito frustrado. O rei, o sábio, trouxe para ele um anel e deu para ele este anel. O anel tinha uma pedra bastante grande, né? E ele pediu para que toda vez que acontecesse qualquer situação, que ele se sentisse frustrado com a realidade, que ele não aceitasse as coisas como elas estavam acontecendo, ou não aceitasse a forma como ele lidou com a situação, que ele virasse o anel. E toda vez que ele virava o anel, ficava na parte de cima algo que estava escrito assim: isto também vai passar. Era o que ficava escrito na parte do anel de baixo, né? E ele lia: isto também vai passar. E toda vez que acontecia alguma coisa e ele virava a pedra do anel, ele lia isso: isto também vai passar. Nas coisas boas e nas coisas ruins, nas coisas fáceis e nas coisas difíceis, nos momentos mais desesperadores e nos momentos mais alegres, tudo vai passar. Isto também vai passar. Então confie que você vai transpor a vida, vai continuar crescendo na tua vida e vai conseguir vencer passo a passo, não de uma vez só, tá? Passo a passo, todas as coisas que a vida traz. Então aceite, se aceite, aceite a sua limitação, aceite que você é imperfeito como todo ser humano, tá bem? Porque esta é a receita da felicidade. Se eu posso dar uma receita para vocês e eu nunca faço isso, a receita da felicidade é aceitar que eu erro, que eu sou imperfeito, mas que eu posso aprender com os meus erros. Isto é autoaceitação. Ok, gente? Isso também vai passar. Um beijo grande no coração. Eu sei que hoje foi uma live mais rapidinha, mas foi um assunto bem pontual que eu sei que vai ajudar vocês. Eu espero vocês na próxima segunda com várias sugestões. E me acompanhe porque agora a gente vai começar a trabalhar com os assuntos de dezembro. E dezembro é um mês que mexe muito com a gente, com todas as pessoas, porque é um final de ciclo, não é? Então me acompanhe aqui, mandem os seus pedidos, suas sugestões, para que a gente possa conversar nas próximas segundas-feiras. Acompanhe essa semana, que o Instagram vai estar com assuntos muito bacanas, onde a gente vai estar falando sobre culpa e propósito de vida. Um beijo e até a próxima. Tchau!